Hey dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com a Koko, uma estudante do ensino médio que tem uma melhor amiga chamada Mitsuki. As duas se conheceram quando umas meninas zoaram a Mitsuki por ela não saber andar de bicicleta, e a Koko entrou na frente dela para defendê-la. Depois disso, a Koko até a ensinou a andar de bicicleta e desde então, elas viraram inseparáveis, tipo melhores amigas mesmo. Do outro lado da história, temos o Mitomo, o garoto mais popular da escola. Todas as meninas da escola são loucas por ele, inclusive a Koko, claro. Um dia, Mitsuki chega contando que o Mitomo repetiu de ano e que agora ele tá na mesma sala que elas. Sabendo disso, a Koko fica doida de feliz e já começa até a se maquiar pra ficar linda quando ele chegar. Mas quando o Mitomo aparece, uns dois moleques começam a zoar ele por ter repetido de ano. E a Koko fica tão brava na hora que taca o sapato neles, mandando eles pararem com isso. Surpreso, Mitomo agradece a Koko por ter defendido ele e ainda pega o sapato dela com um sorriso. Depois disso, ele até diz que espera que eles se deem bem, e nessa hora, o coração da Koko já tá disparado. Logo depois aparece o Narita, amigo do Mitomo, que lhe dá uma bronca dizendo pra ele parar de matar aula esse ano, pra não repetir de ano de novo. Depois da escola, a galera toda vai pra um karaokê e, enquanto a Koko canta uma música toda animada, Mitomo fica olhando pra ela, todo sorridente. Mais tarde, a Koko e Mitsuki saem pra conversar e a Koko conta tudo o que rolou na sala. Só que aí aparecem dois caras desconhecidos que chamam elas pra ir com eles. As duas recusam na hora, mas os caras continuam insistindo e até assustam elas. Quando o clima começa a pesar, Mitomo aparece do nada, e na hora que elas estão tentando sair dali, um dos caras xinga a Koko. Mitomo então perde a paciência, segura o cara pela camisa e manda os dois embora. As meninas agradecem Mitomo e ele até pede desculpa pela situação chata, já que ele trabalha lá. Pra compensar, ele dá umas flores de papel pras duas e elas ficam todas emocionadas. Vendo a reação de Mitsuki, a Koko decide abrir o jogo pra amiga e fala que tá afim do Mitomo e quer sair com ele. A Mitsuki diz que tá de boa, que acha ele legal, mas não sente nada além disso. Ela ainda promete apoiar a amiga, e isso deixa a Koko super feliz. Chegando em casa, a Koko lembra de um sorteio que o Narita fez na noite anterior, que era pra duas pessoas visitarem a casa do Mitomo. E adivinha quem ganhou? A Koko. Ela então decide convidar a Mitsuki para ir junto com ela. No dia do passeio, a Koko escolhe uma roupa básica, toda casual, mas quando chega no ponto de encontro com o Narita, dá de cara com a Mitsuki toda produzida. A Koko estranha, porque a amiga nunca se arruma tanto assim e, na hora, começa a desconfiar que talvez a Mitsuki também esteja gostando do Mitomo. Chegando na casa de Mitomo, Koko fica chocada com um desenho que ele fez da família dele. Ele conta que desenhou aquilo quando tinha uns 8 anos, antes de voltar do Reino Unido com a mãe, e diz também que o pai ficou na Inglaterra por causa do trabalho. Ao ouvir isso, a Koko só consegue pensar que torce muito para que ele consiga se reunir logo com o pai. Essa dorama se chama Atashi no, e se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. Depois do papo, Narita manda um "tô com fome", e aí a Koko tira da bolsa uma caixa com um biscoito que ela mesma fez no formato do rosto do Mitomo. O Mitomo prova o biscoito, adora e agradece todo fofo pelo gesto de a Koko, que fica toda boba. Só que a Mitsuki, que viu tudo, fica visivelmente enciumada na hora. Logo em seguida, os quatro vão assistir a um filme de terror juntos. A Mitsuki, que é super medrosa, gruda no braço do Mitomo morrendo de medo. Ao ver isso, a Koko fica com ciúmes de verdade, aperta a bisnaga de ketchup sem perceber e acaba se lambuzando toda na frente de todo mundo. Sem conseguir se segurar, o Mitomo ri da cena e solta que ela tá parecendo a personagem do filme, mas logo percebe que exagerou no comentário, pede desculpas e vai procurar papel pra ajudar ela a se limpar. A Mitsuki se oferece pra ajudá-lo, mas enquanto o acompanha, dá uma de sonsa e abaixa a blusa até os ombros. A Koko fica irritada ao ver isso, só que o plano de Mitsuki dá ruim, porque Mitomo não tira os olhos de a Koko nem por um segundo, já que ele tá todo encantado por ela. O Narita percebe isso, e, depois, quando estão sozinhos, fala pra o Mitomo que fazia anos que ele não o via sorrir tanto assim. Na volta pra casa, a Koko vira pra Mitsuki e solta a real. Ela diz que já sacou que ela também gosta do Mitomo, e que ela podia ter lhe contado antes, igual ela mesma contou, de boa, na amizade. A Mitsuki responde que não falou nada pra elas não acabarem brigando por causa de um garoto. Mais tarde, a Koko fica lembrando dos tempos difíceis na escola e lembra que quando todas as meninas viravam a cara pra ela, só a Mitsuki ficou do lado dela. Então,
Mesmo magoada, ela decide ir conversar com a amiga. Ela vai até ela e diz que gosta de verdade de Mitomo e que se um dia a Mitsuki acabar ficando com ele, ela vai ficar chateada sim, mas que isso não vai ser o fim da amizade das duas. Finalmente, Mitsuki admite que gosta de Mitomo de verdade também, e as duas combinam de disputar o coração dele de forma justa, sem trairagem. Depois disso, a Coco toma coragem e decide se adiantar. Toda nervosa, ela vai até Mitomo, se declara e pede pra sair com ele. Sem jeito, ele recusa educadamente e fala pra Coco que não tá procurando namorada no momento. Arrasada, a Coco sai dali toda sem graça, e o Narita, ao vê-la assim, pergunta a ela se o Mitomo deu um fora nela. Ela confirma e ele dá um conselho. Melhor esquecer ele. O Mitomo não quer ninguém agora. O Narita ainda conta que o Mitomo tem medo de se machucar de novo, e que mesmo parecendo galanteador, Mitomo quando namora é super fiel. Só que ele tem um problema sério. Ele não consegue expressar o que sente, e por causa disso, sempre termina sozinho no fim das contas. É nesse momento que vemos um flashback do Mitomo quando era criança. Depois da separação dos pais, o Mitomo se fechou para evitar conflitos, tanto que na última relação, a namorada terminou com ele porque ele nunca falava sobre os sentimentos. Agora ele prefere não ter mais ninguém, para não machucar mais ninguém também. Enquanto isso, a Mitsuki sobe até a cobertura para se declarar pro Mitomo, mas ao ver ele rejeitando outra menina, ela desiste na hora. Quando Mitsuki está indo embora, ela acaba escutando a Coco gritando para todo mundo ouvir, inclusive Mitomo, que não vai desistir dele e que se eles namorarem ela nunca vai largar ele, aconteça o que acontecer. Mais uma vez, a Coco se declara para Mitomo do campo de futebol e usando umas cadeiras, ela tinha formado a frase "Eu gosto de você". Só que como o time de futebol estava treinando na hora, as bolas sem querer mexem nas cadeiras e acabam criando outra frase super engraçada. Ao ver tudo isso, Mitomo dá uma risada, olha pra Coco e pensa, cara, ela é maluca, mas é incrível. Quando Mitomo decide descer da cobertura, dá de cara com a Mitsuki na escada que joga a real pra ele. Ela diz que se ele já deu um fora na Coco, não pode continuar sendo fofo com ela, senão só vai iludir a menina ainda mais. Mais tarde, a Coco vai atrás de Narita querendo saber tudo sobre o Mitomo, como por exemplo os hobbies dele, o que ele curte comer, essas coisas. Na hora, o Narita se recusa, mas como ela não desiste fácil e fica grudada nele, insistindo, ele decide topar. Em uma desses papos, Narita acaba revelando qual é o personagem favorito do Mitomo. Só que bem nessa hora, o Mitomo vê os dois conversando todo animados, e sem conseguir esconder a carinha triste, ele fica com um baita ciúme. Depois disso, o Mitomo vai falar com a Coco e pergunta o que ela estava conversando com o Narita. Mas ela, com medo de ser descoberta, inventa que não era nada sobre ele, o que deixa Mitomo bolado, achando que ela já superou ele e que agora tá afim do Narita. Enquanto isso, lá na casa do Mitomo, a mãe dele tá em uma conversa séria com o pai de Mitomo. Ela exige o divórcio de uma vez, já que ele sumiu da vida deles desde que eles voltaram para o Japão. No dia seguinte, todos vão juntos para um parque de diversões. A Coco percebe que o Mitomo não olhou para ela nenhuma vez o dia todo e fica chateada com isso. O Mitomo, por outro lado, percebe que o Narita e a Coco estão super próximos. Então, quando a Mitsuki diz que tá passando mal, ele se oferece para ficar com ela descansando enquanto dá um tempo para a Coco e Narita ficarem sozinhos. Quando a Coco se vira e nota que o Mitomo sumiu junto com a Mitsuki, o Narita avisa que ele foi cuidar da Mitsuki porque ela não estava se sentindo bem, mas a Coco saca na hora que foi a armação da Mitsuki para ficar sozinha com ele. Enquanto isso, Mitsuki solta uma indireta bem na cara de Mitomo e fala que queria voltar pro parque no ano que vem com o namorado. Só que na mesma hora, Mitomo vê uma criança perdida e vai ajudá-lo. Os pais do garoto aparecem e o menino solta um balão que voa longe. E isso faz Mitomo lembrar de quando ele morava com os pais e era feliz. Enquanto isso, a Coco vai ao banheiro e o celular dela descarrega bem na hora. Sem querer, ela acaba se separando do Narita no meio do parque e ao tentar procurá-lo, ela esbarra em alguém e derruba tudo no chão. Entre as coisas, cai o chaveiro que ela mesma fez pro Mitomo com o personagem favorito dele. Ao não conseguir encontrá-la, Narita avisa a Mitomo que a Coco sumiu. Preocupado, Mitomo então decide procurar por ela e Mitsuki. Com ciúmes, pede pra ele não ir, mas Mitomo a ignora e vai atrás de a Coco mesmo assim. Mitomo acaba encontrando a Coco dentro do aquário, sozinha. Ela fica surpresa e pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele responde que o Narita avisou que ela tinha se perdido, então ele foi atrás pra encontrar ela, e isso mexe com o coração da Coco. Ela acaba confessando que ainda não conseguiu esquecer ele e que continua gostando muito dele. Ao ouvir isso, o Mitomo pede desculpa por ter ignorado ela o dia todo e diz que pensou que ela não gostava mais dele e ficou com ciúmes do Narita. Mitomo então decide abrir o jogo de vez e fala que tem medo de se apaixonar e acabar sendo deixado depois. Por isso,
fingiu que não percebia os sentimentos dela. Mas a real é que ele também gosta muito dela, e quando a Akoko escuta isso, ela fica radiante de felicidade. O Mitomo percebe que ela tá com um machucado no dedo e pergunta como foi que ela se feriu. Ela então entrega o chaveiro que fez pra ele, e ele agradece, super feliz. Logo depois, ele segura a mão dela, e é aí que os dois finalmente começam a namorar. De volta pra casa, Akoko conta pra Mitsuki que ela e Mitomo agora estão juntos. Mitsuki parabeniza os dois e diz pra Akoko não se preocupar com ela e que é pra ela ser feliz. Akoko agradece, mas conhece a amiga e sabe que no fundo ela não tá tão bem assim. No dia seguinte, Akoko recebe uma mensagem de Mitomo pedindo pra ela ir até a janela de casa. Quando ela olha, se surpreende ao ver ele lá embaixo. Sorrindo, ele diz que tava com saudade e que queria ver ela. Ela fica super tocada com o gesto dele e com o passar dos dias, os dois começam a sair em mais e mais encontros. Eles se divertem muito juntos e não se desgrudam nem na escola. Isso deixa Mitsuki morrendo de ciúmes, junto com várias outras meninas que não acreditam que o Mitomo agora tem namorada. Apaixonados, Akoko começa a preparar marmita pra ele e o Mitomo ajuda ela a estudar inglês. Ela fica chocada com a pronúncia dele e pergunta se ele pretende voltar pra Inglaterra. Ele diz que acha que não, porque os pais dele estão se divorciando. Quando escuta isso, Akoko coloca uma máscara de dormir nela e diz que se ele quiser chorar, pode chorar, que ela não vai olhar. Ela fala que não é bom segurar os sentimentos. Ao ver o gesto dela, ele fica tão tocado que fala que não vai mais esconder nada dela e ainda confessa que a ama. Ele se aproxima para beijar ela, mas bem na hora, a mãe da Akoko grita que a pizza chegou. Ela desce para buscar e, enquanto isso, o Mitomo recebe uma mensagem da mãe dele que diz que vai viajar para Nova York a trabalho e quer que ele vá junto. Dias depois, Mitomo convida a Akoko para ir com ele para casa de campo da família. O Narita e a Mitsuki vão junto também, mas Mitsuki só tá lá porque a mãe de Akoko não queria que ela ficasse sozinha com o namorado. Mitsuki diz para Akoko que esqueceu o Mitomo e que ela pode ficar tranquila. Enquanto isso, Mitomo conta para Narita que a mãe dele vai ser transferida para Nova York e que por causa disso ele terá que se mudar e que vai contar tudo para Akoko ainda naquele dia. Já na casa de campo, Mitomo e Mitsuki jogam Twister juntos. Só que como Mitsuki fica empurrando ele toda hora até fazer ele cair, ela ganha o jogo. Depois, Akoko pergunta por que ela foi tão agressiva com o Mitomo. Mitsuki responde que provavelmente nem percebeu o que estava fazendo, mas a Akoko desconfia que no fundo ela ainda guarda mágoa do Mitomo. Depois disso, Akoko e Mitomo começam a preparar as cartas para um jogo que eles jogaram mais tarde com todo mundo. Enquanto isso, Mitsuki e Narita ficaram responsáveis por lavar a louça da janta. Do nada, Mitsuki avisa que vai até a loja comprar alguma coisa rapidinho. Só que como o tempo passa e ela não volta, todo mundo acaba ficando preocupado. Então, todo mundo se junta para sair procurando ela pela redondeza. Como Mitomo conhece a região, ele se afasta um pouco mais e vai se enfiando no meio do mato, até que finalmente acha a Mitsuki. Enquanto isso, Akoko aproveita para contar pro Narita o quanto a Mitsuki foi grossa com o Mitomo no jogo. Ao ouvir isso, Narita diz que talvez a Mitsuki ainda goste do Mitomo e que tá tentando odiar ele para conseguir esquecer. Quando a Mitsuki vê o Mitomo, ela já manda na lata. Por que você veio atrás de mim? Ele responde que só foi atrás dela, porque ela é amiga da Akoko, e ele se preocupa. Ela pergunta se ele gosta mesmo da Akoko, e ele diz que sim, que gosta muito. Aí, tomada pelos ciúmes, Mitsuki beija o Mitomo de repente. O problema é que a Akoko vê tudo e fica arrasada. Se sentindo traída, ela vira pra Mitsuki e diz que elas não são mais amigas. Envergonhada, Mitsuki junta suas coisas e vai embora da casa de campo. Por outro lado, Mitomo, se sentindo super culpado com tudo que rolou, nem consegue contar pra Akoko que vai embora do país. Em vez disso, ele só diz que não quer ser o motivo dela perder a melhor amiga e acaba pedindo pra terminar o relacionamento, deixando a Akoko devastada. Quando o Narita descobre, ele aconselha o Mitomo a contar a verdade pra Akoko sobre a mudança. Mas a Akoko nem aparece na escola no dia seguinte, pois ainda tá abalada com tudo o que aconteceu e não quer ver a Mitsuki. Mitsuki, por outro lado, vai atrás de Mitomo e se desculpa por ter beijado ele. Ela confessa que gosta dele faz tempo, mas nunca teve coragem de dizer. Ela diz que tinha medo de ser rejeitada, que ficou alimentando uma esperança boba e que foi por esse motivo que ela o beijou, mesmo sabendo que estava errado. Mitsuki então pede para Mitomo rejeitar ela de vez para ela conseguir superar e seguir em frente. Ela diz que se arrepende muito de ter machucado a Akoko e que só quer ter a amizade dela de volta. Mitomo responde que nunca gostou dela e pede para ela cuidar bem da Akoko. Sem entender, ele revela para Mitsuki que vai embora do Japão no dia seguinte, mas pede para ela não contar nada para Akoko. À noite, Narita encontra a Akoko, que ainda tá bem magoada com a Mitsuki e resolve contar tudo o que a Mitsuki disse na escola e como ela tá arrependida. Ao ouvir isso, Akoko começa a lembrar dos momentos que viveu com a amiga e no dia seguinte, ela decide ir atrás de Mitsuki para conversar. Quando encontra
encontra Mitsuki, ela pergunta por que ela não foi procurar ela antes para fazer as pazes. Mitsuki então lembra que a Akoko tinha dito que nunca mais queria vê-la. Mesmo assim, ela pede desculpa de coração por tudo que fez e diz que tinha muito medo da Akoko nunca mais querer falar com ela. Ela pede perdão por ter estragado o namoro da amiga e se mostra sinceramente arrependida. Akoko diz para ela não se preocupar, pois ela vai confessar de novo o amor dela para Mitomo no dia seguinte. Mas aí a Mitsuki se lembra que o Mitomo vai viajar ainda naquela noite e conta para Akoko. Desesperada, Akoko corre antes que seja tarde demais. Para ajudar ainda mais, Mitsuki empresta a bicicleta dela para Akoko. E dessa vez é a Mitsuki quem dá aquele empurrãozinho para dar coragem. Ela anima a Akoko a pedalar com tudo, na maior velocidade possível, e Akoko vai com tudo até o aeroporto, sem parar nem para respirar. Ela chega lá bem na hora que Mitomo tá quase embarcando no avião. Com os olhos cheios de lágrimas, ela fala que tá muito feliz por ser a namorada dele e que jamais vai esquecer os momentos incríveis que viveu ao lado dele. Ela ainda fala que sempre vai amar ele e que deseja uma boa viagem. Mitomo corre até ela, sem conseguir se segurar mais, e solta tudo de uma vez. Ele diz que não quer deixar ela para trás, que quer ficar do lado dela, e nesse momento, Akoko confessa que ama ele demais, do fundo do coração. Ele responde dizendo que ama ela ainda mais do que ela imagina. É aí então que os dois se beijam, num beijo cheio de carinho e emoção. No final das contas, Mitomo conversa com a mãe dele e toma uma decisão. Ele escolhe ficar no Japão, junto da Akoko e dos amigos que ele ama tanto. E assim termina o resumo da dorama Atashi no